Fecha seus olhos por um instante. Pai, nós adoramos ao nome de Jesus e nós nos encontramos essa noite com um desejo único de Te encontrar, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ministre as nossas vidas, transforma o nosso entendimento e a nossa compreensão, Pai. Muda a nossa forma de enxergar o mundo. Muda, Senhor, a nossa forma de enxergar a nossa própria existência, para que a gente passe a encontrar mais e mais o Senhor e a sua glória manifesta em todo lugar, Pai. Que a sua palavra fale ao nosso coração, que a sua palavra nos transforme, que a sua palavra nos confronte, que a sua palavra, Senhor, venha ministrar o nosso interior e alinhar o nosso espírito com o seu e com a sua boa vontade, Pai, em nome de Jesus. Essa noite pertence a Ti, Pai, e com alegria aqui estamos para ouvir mais de Ti. Em nome de Jesus, toda distração caia por terra, em nome de Jesus nós repreendemos todo pensamento, tudo aquilo, a inquietação, tudo aquilo que queira tirar o nosso foco do que o Senhor vai falar essa noite, Pai. Essa noite pertence ao Senhor, tudo aqui pertence ao Senhor, Pai. Por isso nós Te adoramos e nos aquietamos nesse momento para aprender contigo em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá tudo certo aí? Amém, queridos. Jó capítulo 38. Finalmente o Senhor fala. Depois de muito tempo, depois de todo o sofrimento que Jó passa, depois de toda a dor, depois dos meses de sofrimento, depois dos seus amigos se levantarem contra Jó, insinuando que Jó tinha pecado escondido, insinuando que Jó era um pecador, insinuando que Jó ele tinha sua riqueza porque ele roubava a viúva, porque ele não ajudava os pobres. Depois de grandes insinuações, depois de Jó em todo o tempo querendo proclamar a sua defesa, a sua inocência, querendo se defender diante de Deus e questionando a Deus acerca de todas as coisas que estavam acontecendo, Deus aparece. Depois de muito tempo de silêncio, agora Deus fala. Jó capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um simples homem. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Deus agora aparece a Jó. Jó no capítulo 31, versículo 35, ele esperava que o momento em que Deus aparecesse diante dele seria um momento onde seria um tribunal, onde Jó ia querer ouvir de Deus explicações. Jó ali agora tem um encontro com Deus diferente daquilo que ele esperava. O que Jó queria era uma audiência pública com Deus, e Deus falasse contra Jó suas acusações para que Jó pudesse se defender diante de Deus. Só que Deus aparece e fala de uma forma que Jó não esperava. O encontro de Deus com Jó não era um encontro que Jó aguardava. Jó queria uma audiência pública. Mas Deus aparece de uma forma diferente, e Deus fala de uma forma diferente. Deus não apresenta nenhuma resposta aos questionamentos de Jó e nem aos questionamentos dos seus amigos. Deus não aparece e afirma: Jó, seus amigos estavam certos, você estava errado. Não. Deus aparece de uma forma diferente. É sobre isso que eu quero meditar com você, porque o discurso de Deus percorre alguns capítulos, nós vamos passando por alguns deles. Deus começa dizendo: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus começa já falando: Jó, a sua falta de conhecimento te impede de perceber os meus desígnios. A sua falta de conhecimento, Jó, te impede de perceber aquilo que eu estou fazendo. Jó é um homem no escuro. Ele não consegue enxergar nada além do seu próprio sofrimento, além do seu próprio círculo de dor. Jó não enxerga nada e ele então delibera palavras sem conhecimento, palavras impetuosas, lançadas ao vento. Jó é um homem no escuro que não consegue compreender e não consegue enxergar nada além da sua própria dor. Deus está falando: Jó, algo te falta, o que te falta é o conhecimento.
porque o conhecimento te leva aos desígnios ou ao conselho de Deus. A palavra conselho também é traduzida como desígnio e algumas versões traduz como propósito, mas a tradução como propósito não é a mais indicada, porque corre o risco da gente interpretar de que a falta de conhecimento de Jó está ofuscando o propósito de Deus, e não é essa a interpretação correta do texto. A falta de conhecimento de Jó o impede de enxergar aquilo que Deus está fazendo. Quem é esse que obscurece os meus desígnios, falando sem conhecimento? Deus começa falando para Jó: Jó, você fala daquilo que você não conhece. Daqui para frente, Deus vai levar Jó para uma jornada. É como se Deus falasse: Jó, você não sabe o que você fala, te falta conhecimento, agora eu vou te pegar pela mão e vou te levar para percorrer a terra, para que você possa conhecer algumas coisas. E o que Deus quer que Jó conheça é a sua grandeza, é a sua providência, é a sua soberania. O discurso de Deus daqui para frente vai falar acerca do cosmos, da terra, do mar, do céu, de eventos meteorológicos, da nevasca, da tempestade, do relâmpago, dos animais selvagens, aves. Deus vai pegar Jó e levar Jó por um passeio pela criação. Deus, ele quer que Jó passe a enxergar a sua soberania, a sua providência e a sua revelação através das coisas comuns, da criação, da natureza. Deus leva Jó para uma aula de teologia natural, do Deus que se revela na criação, e através da criação nós podemos compreender a grandeza e a onipotência desse Deus. Jó, se o que te falta é conhecimento, eu vou te pegar pela mão agora e vou te fazer algumas perguntas. A forma como Deus se expressa fazendo perguntas retóricas que a resposta é o próprio Deus, é uma forma muito comum da literatura egípcia do mundo antigo, de usar essa retórica de perguntas para te trazer algum ensino, algum conhecimento. A intenção de Deus aqui não é humilhar a Jó. Deus não quer humilhar a Jó, Deus não quer colocar a Jó no pó e falar: você é um insignificante, miserável. Não, não. A ideia que Deus quer aqui é levar a Jó para que Jó compreenda que ele é homem e que Deus é Deus. Deus então começa primeiramente falando acerca da terra. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e os anjos se regozijavam? Deus pega Jó aqui e leva Jó para a criação, o início de todas as coisas. Quando Deus ele usa nessa primeira parte do poema a figura da terra e a figura do mar, Deus está falando para Jó: Jó, você não estava quando essas coisas foram criadas. O que Deus quer mostrar para Jó é: Jó, você como homem, você é finito em conhecimento. Você é finito em sua própria vida. Acaso você sabe como eu criei todas as coisas? Acaso você estava lá quando eu coloquei as portas no mar e coloquei os seus limites para que ele não avançasse? Deus ele quer revelar para Jó que Deus, enquanto é eterno e todo-poderoso, Jó, na posição de homem, ele tem uma compreensão finita e uma vida finita. O autor de Eclesiastes vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Contudo, nada pode descobrir das obras que têm sido feitas desde o início. Apesar do homem ter um espírito eterno, é vedado ao homem o conhecimento eterno, o conhecimento da fundação de todas as coisas, o conhecimento da criação de todas as coisas. Deus está mostrando para Jó a sua amplitude. E Deus, ao mesmo tempo, está fazendo Jó compreender a sua finitude, como eu sou limitado diante desse Deus. Deus, ele usa a criação para mostrar para Jó a sua grandeza. Queridos, até os dias de hoje, Deus fala através das coisas criadas.
Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, o pastor está pregando sobre Romanos capítulo 1, que a criação revela os atributos e o poder de Deus. Tudo aquilo que Deus pode se conhecer já foi revelado. Deus revela a sua grandeza e os seus atributos nas coisas criadas. À medida que o homem começa cada vez mais a contemplar a criação, mais o homem começa a enxergar que Deus é grande. E nós somos tão pequenos. O homem não consegue explicar coisas eternas. O homem pode criar diversas hipóteses acerca da criação do mundo, mas nenhuma dessas hipóteses pode ser recriada. Nenhuma hipótese pode ser testada. Não se pode recriar a fundação do mundo para você saber o que criou todas as coisas e como foram criadas. O conhecimento do homem é finito, mas Deus revela a sua grandeza na criação e na origem de todas as coisas. E até hoje, à medida que a ciência avança e os estudos de cosmologia avançam, cada vez mais eles encontram dificuldades em explicar algo que está além da compreensão do homem. Para você ter uma ideia, há 100 anos atrás, o pensamento comum científico era de que o universo era eterno. Era um pensamento aristotélico de que o universo ele não tinha começo e o universo não tinha fim. Mas há 70 anos atrás, através dos estudos do desvio do raio vermelho, ou desvio da luz vermelha, se chegou à compreensão de que o universo ele está em expansão, o universo está crescendo. E se o universo está crescendo, um dia a energia do universo se esgotaria, o que prova que o universo tem fim. E se o universo tem fim, então significa que ele não é eterno. Significa que teve um princípio. Qual é o princípio do universo? Se levantam diversas hipóteses que não podem ser testadas e são difíceis de ser explicadas. Por mais que se chegue à teoria do Big Bang, de que o Big Bang trouxe à existência o universo, o que não se sabe é o que fez o Big Bang. O que havia antes dele. Porque o Big Bang ele não criou só a matéria, ele criou o espaço, o tempo, a matéria e a energia. Então, como você explica o Big Bang criando todas as coisas, o que gerou, o que causou o Big Bang? Se ele é o responsável pela criação da matéria, da energia, do espaço, então a única causa para este efeito, a única causa para o Big Bang é um ser eterno, é um ser imaterial, é um ser todo-poderoso. A resposta a gente sabe, é Deus. Deus é esse ser. E à medida que a ciência avança, cada vez vão chegando a perguntas que o homem não consegue responder. E ele reluta em apontar para Deus. Aqueles que não creem em Deus ainda tentam encontrar respostas. Aqueles que creem em Deus sabem que Deus é a resposta. Deus pode ser enxergado através da criação. Deus pode ser enxergado através da origem de todas as coisas. E Deus está mostrando para Jó, quem criou a terra? Quem colocou os seus fundamentos? Quem limitou os mares? Quem criou a manhã? Quem colocou o Órion, a Ursa Menor? Quem colocou as Pleiades no céu? Quem colocou as estrelas, as constelações? Explique-me, se é que você pode. Ao pedir para que Jó explique, Deus está fazendo o homem meditar na sua insuficiência e na suficiência de Deus. Na sua insuficiência e incapacidade de encontrar resposta, mas na suficiência de Deus quando Ele se apresenta como a resposta. O que Deus quer aqui com Jó, mais uma vez, não é humilhar Jó, é levar Jó para um passeio, para que ao enxergar a criação, ele compreenda o seu lugar como homem e o lugar de Deus como Deus. E como o lugar de Deus é muito mais alto. Vamos continuar, eu vou ler algumas partes aqui com vocês. Vocês estão comigo, queridos? Amém. Abre comigo ainda no capítulo 38, versículo 39.
Deus ele falou acerca do mar, Deus falou acerca da terra, Deus falou acerca das profundezas, do abismo, Deus falou acerca do cosmos, das estrelas, e agora Deus começa a falar dos animais. Deus começa a usar o exemplo dos animais. Antes Deus estava falando de algo que estava mais distante ao homem, agora ele fala dos animais, de algo que está mais próximo ao homem, e como a sua grandeza, a sua soberania, a sua providência divina se revela até mesmo nos animais. Capítulo 38, versículo 39. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? O que Deus está falando? Jó, agora eu vou fazer você colocar os olhos para aquilo que está mais próximo. Olha a leoa. Quem que dá a presa para a leoa? Olha agora para o corvo e para os seus filhotes. Quando eles clamam por alimento, indefesos, quem é que providencia o alimento para eles? Deus está falando, eu sou a providência que traz o alimento para o animal feroz, para o animal forte, para o animal que pode caçar, mas também trago para o animal indefeso, para o animal fraco, para um filhote que pode ser morto. Eu sou Deus que governa sobre o forte e sobre o fraco. Eu sou Deus que sustenta o forte e sustenta o fraco. Eu sou Deus que trago a providência necessária para o forte e para o fraco. Acaso é você que pode fazer isso? Acaso é o governo do homem no mundo que pode prover o alimento para o leão? Porque, olha, o homem ele tem um aspecto, ele tem realmente um governo acerca da criação. Deus deu isso lá no Gênesis, para que o homem governasse sobre a terra, mas até o governo do homem é limitado. Deus fala, mesmo vocês, mesmo o homem, o ser humano governando sobre os animais, não é você que providencia o alimento para o animal forte, para o animal fraco. Até a leoa, o leão e os filhotes do corvo estão debaixo da minha providência. Não é pela sua inteligência, não é pelo seu governo, é pelo meu governo. Eu sou Deus que governa além das estrelas, e sou Deus que governa sobre um filhotinho indefeso que clama a mim por alimento. Eu sou um Deus que governa desde os fundamentos da terra até o brilho de cada estrela, e eu também governo sobre o menor animal que há na terra. Eu sou soberano. Eu sou um Deus além da sua compreensão. Eu sou um Deus que providencio o sustento necessário na criação. No capítulo 39, versículo 5. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, o leite seco dos lagos salgados como a sua morada. Ele se ri da agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro, vagueie pelas colinas em busca de pasto e vá em busca daquilo que é verde. Agora Deus ele começa a falar acerca do jumento selvagem. Deus fala, olha, fui eu que dei a liberdade a ele. Fui eu que criei o jumento selvagem e fui eu que dei para ele o deserto como lar, para que ele possa vaguear e ele se ri da cidade. Deus ele está falando agora acerca do propósito divino. Isso confronta um pouco o senso de propósito do homem. Deixa eu te explicar. Porque para nós, homens, o senso de propósito, ele é alinhado com utilitarismo. Só tem propósito para mim aquilo que é útil, aquilo que eu posso tirar alguma utilidade. Quando eu olho para alguma coisa, eu falo, qual que é o propósito disso? Na verdade, a minha intenção é saber para que isso me serve. O jumento domesticado, ele serve de propósito ao homem. O homem consegue domesticá-lo, o homem consegue usá-lo. Mas o jumento selvagem, Deus o criou para a liberdade. Deus ele está falando. O jumento selvagem, ele cumpre o seu propósito na criação
quando ele vive a liberdade que eu dei para ele. Com isso, Deus está falando para o homem: nem tudo aquilo que eu criei é para servir você. Nem tudo aquilo que eu criei e tudo aquilo que eu faço é para servir ao homem. Eu criei o jumento selvagem e ele me glorifica quando ele vive na liberdade que eu o dei. O jumento selvagem, ele cumpre o seu propósito na terra, o seu propósito na criação, quando ele desfruta da liberdade que Deus o colocou. Significa que a criação não foi feita para agradar o homem, mas para glorificar a Deus. Deus agora ele tira a visão de Jó do homem como um centro e fala: você não é o centro. Tudo aquilo que eu criei para o maravilhamento. E eu me alegro com o jumento selvagem ao viver a sua liberdade, porque foi para a liberdade que eu criei. Isso confronta o senso de propósito do homem, de que tudo tem que ter um propósito. Deus também ele vai falar: olha, eu faço chover em lugares desertos onde não há homem. E por que eu faço isso? O homem pode questionar: por que chove lá e não chove aqui onde eu tenho plantação? O homem pode querer tirar satisfação do porquê o propósito de Deus não está sendo útil para mim. Mas Deus está falando: eu governo sobre o mundo e eu me alegro com o mundo quando ele cumpre o propósito para o qual eu criei para me alegrar nele. Nem todas as coisas estão para servir o homem. Nem todo o propósito de Deus é para servir o homem, mas é para glorificar a Deus. Deus usa a figura do jumento selvagem, Deus usa a figura do boi selvagem. Acaso você pode pegar o boi selvagem, domesticá-lo e usar para você nas suas plantações, na plantação de trigo? Não pode, porque eu o criei para uma liberdade, não para servir o homem. E assim ele me glorifica na criação. O propósito de Deus na criação nem sempre é servir o homem, mas é para que o homem possa se maravilhar com aquilo que foi criado e contemplar a Deus em cada detalhe da criação. Não importa se é útil para nós ou não. Que utilidade tem o jumento selvagem? Para mim nenhuma, mas Deus se alegra nele, porque eu não sou o centro de tudo aquilo que Deus faz. No capítulo 40, versículo 1, disse ainda o Senhor a Jó. Aqui Deus ele encerra os seus primeiros discursos, falando dos animais, e agora ele abre para Jó uma oportunidade de réplica. Aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Aquele que contende com Todo-Poderoso pode repreender o Todo-Poderoso? O Deus que está acima de toda a criação, o Deus que criou todas as coisas, pode o homem repreender a Deus por aquilo que ele está fazendo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Deus chama Jó para uma réplica. Diante da revelação de Deus na natureza, na criação, no seu esplendor, na sua soberania, Jó fala: eu não vou falar nada, eu coloco a minha mão na minha boca e não abro a minha boca para nada. No capítulo 40, versículo 8, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se. À medida que Jó ele defende a sua inocência, ao mesmo tempo, para defender a sua inocência, ele condena a Deus. Deus, o Senhor está sendo injusto em permitir o sofrimento na minha vida e eu sou inocente. E eu quero provar a minha inocência. Deus está falando: para provar a sua inocência, você vai me condenar. Não é possível ao homem justificar-se sem que, ao mesmo tempo, ele condene a Deus. O homem não pode justificar a si mesmo a sua inocência sem que, ao mesmo tempo, ele esteja condenando a Deus. É o que Deus está falando: você vai me condenar, para que você se justifique, para que você tente se provar inocente, você vai me condenar. Eu, o Deus, o Criador, o soberano, Deus sobre todas as coisas,
Aqui Deus nos mostra um princípio. Justiça e juízo andam lado a lado. Para que a justiça seja exercida, o juízo também tem que ser exercido. O salmista vai dizer que juízo e justiça são a base do trono de Deus. Na tentativa do homem se justificar, ele condena a Deus. Para que Deus aplique a sua justiça, ele condena o homem. Para que a justiça de Deus seja aplicada, o homem ele é condenado. E para que o homem tente se justificar, ele condena a Deus. Como se resolve esse impasse? Na cruz. A cruz é o lugar onde o Verbo se fez carne. E ele foi condenado como homem, para que se cumprisse a justiça de Deus. E ele, como Deus, se entregou em condenação, para que o homem fosse justificado pela fé. Por isso que a palavra vai dizer que Cristo nele reconcilia todas as coisas nos céus e na terra. O escândalo da cruz é o escândalo de um Deus crucificado. Jesus, como homem, carrega a condenação de homem, para que se cumpra a justiça de Deus. E como Deus, ele se entrega para que o homem seja justificado pela fé. O princípio que Deus já falava aqui para Jó. Não tem como o homem ser justificado sem que Deus seja condenado. E não tem como Deus exercer a sua justiça sem que o homem seja condenado. A condenação vai existir, mas esse impasse se resolve na cruz. Deus ele já aponta um impasse e uma inescapável condição do homem. Mas Jó já havia profetizado antes. Há um Redentor, há um resgatador, alguém que vai nos resgatar dessa condição. E Deus aqui aponta essa verdade nós vemos o cumprimento dela na cruz. E o impasse é resolvido, porque agora pela fé nós somos justificados, não condenando a Deus, mas por meio de Deus. A partir de agora, Deus ele vai usar a figura de Behemote e de Leviatã. Na parte final do seu discurso, Deus vai usar a figura de dois seres mitológicos, dois seres de grande poder, dois seres que amedrontavam as mentes no mundo antigo. Tradicionalmente, Behemote é entendido como um hipopótamo e Leviatã como um crocodilo. Isso se fortalece muito pelas pinturas egípcias que colocam o hipopótamo lutando contra um crocodilo. Mas, na verdade, o texto não deixa claro qual o animal é. São animais de grande porte, animais fortes, animais que trazem terror. E Deus agora usa essa figura mitológica para trazer algumas verdades. Capítulo 41, versículo 1. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você imagina que ele vai lhe implorar misericórdia e falar-lhe palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para dá-la às suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Deus, ao usar a figura do Leviatã, uma figura de um animal terrível, amedrontador, quem se depara com ele se depara com um grande horror, um terror, um medo. Deus fala: acaso você pode domesticá-lo? Acaso você pode colocar uma coleira no Leviatã? Acaso você teria coragem
de enfrentá-lo? Acaso você queria se dar de frente com ele? Por que então você quer dar de frente comigo? Por que então você quer se levantar contra mim? Você teria medo do Leviatã pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua força? Você acha que você poderia repreendê-lo? Por que você acha que você pode repreender a Deus? Por que você acha que você pode me repreender? Ele usa a figura dos comerciantes. Acaso você pode comercializar o Leviatã? Em paralelo a essa figura da comercialização de Leviatã, ele fala: quem primeiro me deu alguma coisa para que eu tenha que lhe pagar? Se você não pode comercializar o Leviatã, por que você acha que você pode comercializar a Deus? Se o homem não pode comercializar o Leviatã, por que você acha que você pode comercializar a Deus? Por que você acha que Deus lhe é devedor? Porque você lhe deu alguma coisa? Quem primeiro me deu, para que então deva pagá-lo ou retribuí-lo? Deus está falando: não se pode me comercializar. Não é porque você me deu a sua integridade, a sua vida, que eu te devo alguma coisa. Eu não sou devedor nenhum do homem. Não se pode comercializar a Deus, querido, e achar que Deus é nosso devedor porque nós fazemos coisas boas para Ele. Não podemos achar que podemos bajular a Deus ou cobrar de Deus alguma coisa simplesmente porque nós vivemos a nossa vida de forma fiel, simplesmente porque nós jejuamos, simplesmente porque nós viemos na igreja. Olha, Deus, eu tenho crédito com o Senhor, porque eu vim na igreja, porque eu oro, porque eu leio, eu tenho crédito. E o Senhor é devedor a mim. Nós achamos que nós temos o direito de exigir algo de Deus, porque nós entregamos algo para Ele. Deus fala: quem primeiro me deu, para que então eu tenha que retribuí-lo? Eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Do mesmo jeito que não se pode afrontar o Leviatã, do mesmo jeito que você não teria coragem de afrontar o Leviatã, você tem coragem de me afrontar? Você tem coragem de exigir algo de mim? Acaso se pode comercializar a Deus ou exigir de Deus o pagamento por algo que eu fiz? Deus coloca Jó no seu lugar. Deus tira Jó de um lugar de orgulho, de um lugar de prepotência, de alguém que queria combater a Deus, de alguém que queria discutir e argumentar com Deus acerca da sua inocência. E através da sua grandeza revelada na criação, Deus fala para Jó: Jó, se coloca no seu lugar de homem. Acaso alguém me deu alguma coisa para que eu tenha que retribuí-lo? Acaso você vai querer confrontar o seu Deus? Você nem confrontaria o Leviatã? Por que você acha que você me confrontaria? Eu sou o Senhor de tudo o que existe. Depois de tudo isso, Jó responde. Depois de toda a revelação de Deus acerca da criação, do cosmos, do mundo, do mar, dos animais, da sua soberania, da sua providência, da sua grandiosidade, do seu poder, e depois de Deus confrontar o homem, agora Jó responde. Capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó agora ele reconhece quem Deus é. Senhor, tu podes todas as coisas. Ele reconhece a onipotência de Deus em toda a criação. Ele reconhece de que o homem não pode exigir algo de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele reconhece que o poder de Deus está muito além da compreensão do homem. O seu poder está muito além daquilo que eu posso perceber, daquilo que eu possa compreender, Senhor.
O Senhor pode fazer todas as coisas. E o Senhor não precisa se justificar para tudo aquilo que o Senhor faz. O problema é que nós queremos que Deus justifique as suas ações. Senhor, justifica o porquê não deu certo. Justifica para mim por que o meu filho morreu. Justifica para mim por que o meu marido morreu. Justifica para mim por que uma doença está no meu corpo. Justifica para mim por que eu não sou curado, sendo que eu sou fiel. Bem sei que tudo podes, Deus. O Senhor é soberano. Depois dessa revelação de Deus em todas as coisas, Jó entende: eu não posso pedir contas de Deus daquilo que Ele faz, porque agora eu me coloco no lugar de criatura, e Deus se revela como grande Criador. A criatura não pode exigir nada do Criador. O Senhor pode fazer, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele não precisa justificar os seus atos para atender os nossos caprichos. O Senhor não precisa justificar cada coisa que Ele faz, simplesmente para atender aos nossos desejos de compreensão. Jó, ele entende. Jó agora ele não está mais pensando no seu sofrimento, ele não está pensando mais no luto, nas suas feridas, nas suas fraquezas. Ele entende: quem sou eu para cobrar contas de um Deus poderoso, de um Deus soberano que reina sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre os animais selvagens, e um Deus que governa sobre a minha vida. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó compreende a onipotência de Deus, mas ele também entende que a onipotência de Deus não é arbitrária. Mas a onipotência de Deus, ela age de acordo com os seus propósitos divinos. Deus, ele não exerce o seu poder de maneira arbitrária, e nem exerce o seu poder para satisfazer a utilização ou a utilidade do homem. Deus exerce o seu poder para cumprir os propósitos divinos, e o propósito divino de Deus para muitas coisas da criação é simplesmente glorificar o seu próprio nome. O Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Todos os acontecimentos da nossa vida são articulados para cumprirem uma finalidade divina. Tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu na minha, tudo que aconteceu na vida de Jó, todos os acontecimentos foram articulados para cumprirem uma finalidade divina. Nós não podemos questionar os propósitos de Deus. Jó, depois de contemplar a Deus na sua grandeza e na sua natureza, Jó entende a sua ignorância. Como eu sou ignorante. Como me faltou conhecimento de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó compreende a sua ignorância diante de todos os acontecimentos da sua vida. Jó compreende o quanto ele era ignorante e sem conhecimento de Deus, a ponto de querer questionar os acontecimentos que ele viveu, que ele presenciou. Deus, eu me arrependo no pó e na cinza. É uma humilhação, é uma reação normal do homem, do ser finito, do homem carnal, diante da santidade e da grandeza de Deus. Diante de Deus, queridos, nós reconhecemos quanto nós somos pequenos, quão frágeis nós somos. Diante de Deus, Isaías falou: ai de mim. Diante de Jesus, depois do milagre da pesca maravilhosa, Pedro falou: afasta-te de mim, eu sou pecador. Até os serafins tapam o seu rosto diante do Senhor. Diante de Deus,
nós enxergamos como nós somos pequenos. E Jó fala, e eu me arrependo de ter falado tudo que eu não sabia, de ter falado o que eu não conhecia, porque eu achava que conhecia Deus, mas o Senhor me pegou pela mão e me mostrou que o Senhor é muito maior do que eu achava. O Senhor me mostrou que o Senhor é governante de todas as coisas e o Senhor governa a ordem de todas as coisas. E se o Senhor é um Deus que governa o mundo, se o Senhor governa sobre a leoa, se o Senhor governa sobre os filhotes, se o Senhor governa sobre a tempestade, sobre a saraiva, sobre a nevasca, sobre o mar, sobre a terra, o Senhor também governa sobre a minha vida. E nisso nós podemos descansar, porque o Deus que governa o mundo também é o Deus que governa a sua história, a minha vida, a sua vida e cada passo que nós damos. Jó, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele fala de uma tradição oral. A tradição oral era repassada de pai para filho. O conhecimento de Deus era passado de pai para filho. Por isso que Jó fala, eu te conhecia de ouvir falar. Foi passado de geração em geração. Esse conhecimento que eu tinha do Senhor, esse conhecimento me levou à crença. Mas o sofrimento me levou à fé. Foi o sofrimento, foi a dor, foi o luto, foi o choro que me levou a uma fé, que me levou a uma revelação profética de que há um Redentor que um dia irá me resgatar. Foi o sofrimento, foi a dor que me trouxe uma revelação profética de ti, da sua existência. Eu te conhecia só de ouvir falar, eu era um crente. Mas o sofrimento me fez te enxergar e enxergar quem o Senhor é. Hoje eu sou um grande homem de fé. O homem que conhece a Deus de ouvir falar é um conhecimento auditivo. Agora Jó tem um conhecimento visual de Deus, uma revelação pessoal de Deus. O livro de Jó nos mostra a transformação de um homem sábio em um profeta. Um homem sábio que tinha um conhecimento auditivo de Deus, mas que no meio da dor, no meio do sofrimento, ele expressou uma fé robusta, uma fé além do seu tempo, desejando um Redentor. E agora Deus falou com ele, face a face. O sábio se torna um profeta. Aqui é o resultado final do livro de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque eu vi o Senhor. Eu ouvi o Senhor falou diretamente comigo. Essa é a mensagem central do livro. Porque até mesmo através da dor, do sofrimento, do choro, Deus tem um propósito divino. E o propósito divino do Senhor acerca da vida de Jó era se fazer conhecido dele. O livro começa com o diabo tentando afastar Jó de Deus, e o livro termina com Jó vendo a Deus. O livro começa com o inferno tentando afastar o homem de Deus, mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E dentro de todos os acontecimentos que passaram na vida de Jó, Deus articulou cada um deles para que no final ele pudesse se revelar a Jó e o maior propósito do livro fosse cumprido. O maior propósito da vida de Jó fosse cumprido. Ele viu ao Senhor. Dor, sofrimento, lamento, choro, tem a sua parcela dentro do propósito divino. E o propósito divino é que você passe a enxergar ao Senhor, que a gente passe a ver ao Senhor. Essa é a mensagem final do livro de Jó. Capítulo 42, versículo 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês,
e eu aceitarei a oração dele, não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Agora Deus ele fala com os amigos de Jó. Olha, vocês agora vão ter que ir até Jó. Vocês vão ter que oferecer sacrifícios e Jó vai orar por vocês, porque vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez Jó. Isso nos mostra que as perguntas sinceras do coração de um sofredor estavam mais próximas das verdades divinas do que as afirmações dos religiosos, de uma teologia estática. As perguntas de Jó e os seus questionamentos estavam mais próximos de Deus do que as afirmações dos seus amigos. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito. Porque dentro das afirmações daqueles homens, eles limitavam a grandeza de Deus. Eles colocavam barreiras no forma de agir de Deus, eles encapsulavam a Deus. Olha, Deus age assim e acabou. Mas os questionamentos de Jó falam, não pode ser que seja só assim, tem algo a mais, Deus age de uma maneira maior, Deus está agindo de uma maneira que nós não compreendemos. As perguntas de Jó levavam ao Deus infinito, e as afirmações da teologia daqueles homens queriam fazer um Deus finito em suas atribuições, em seus feitos, em sua sabedoria. As perguntas do coração de um homem sofredor estão mais próximas da verdade divina do que as afirmações de homens religiosos que acham que conhecem a Deus. E Deus manda os amigos irem até Jó e Jó orar por eles. Somente depois que Jó ora por eles, a palavra diz, versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos, irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram, confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Somente depois que Jó orou por seus amigos, é que Deus abençoou a Jó. Somente depois que Jó orou pela restauração deles, porque a oração, ela restaura a nós mesmos e restaura o outro. A restauração completa, tanto dos seus amigos quanto de Jó, só aconteceram depois que Jó orou por eles. Quando nós oramos pelos outros, nós oramos para que eles sejam restaurados, mas ao mesmo tempo, Deus está nos restaurando. E somente depois da oração de Jó é que Deus volta a o abençoar. E é interessante que a palavra fala que, olha, Jó agora começou a ter tudo em dobro. Ele viveu muitos anos, ele teve uma boa vitalidade. Jó teve a sua saúde recuperada, o seu estado financeiro foi recuperado, a sua família foi recuperada. Deus restaurou todas as coisas para Jó. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de renovo, Deus é um Deus de colheita, Deus é um Deus de restituição. Deus restituiu a Jó em dobro, dupla honra para aquele que é fiel, dupla honra para aquele que se mantém firme apesar das circunstâncias. Deus é um Deus que tem o poder de restaurar a sua saúde, Deus é um Deus que tem o poder de restaurar a sua família, Deus é um Deus que tem o poder de restaurar a sua vida financeira, Deus é um Deus que tem o poder de restaurar todas as coisas. Bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes. O interessante é que houve o dobro de juntas de boi, o dobro de jumentos, o dobro, né, dos seus rebanhos, mas Jó não teve o dobro de filhos. Jó teve o dobro das suas riquezas, mas não o dobro de filhos, porque as riquezas Jó perdeu,
Jó perdeu os seus rebanhos. Mas os filhos a gente nunca perde. Porque mesmo depois de mortos, eles não deixaram de ser seus filhos. Mesmo depois de morto, eles continuaram sendo os seus filhos. Eles não são substituíveis. Por isso que Jó não tem 20 filhos, como se os primeiros 10 pudessem ser substituídos. Mesmo depois de mortos, eles continuam sendo filhos de Jó. Segundo ponto, filhos você não perde. Para aquele que é fiel, para aquele que tem a Deus, o filho você não perde, porque você só perde aquele que você não sabe onde está. Mas para aquele que é fiel, mesmo depois da morte, você sabe muito bem o lugar onde ele está. Então ele não é perdido. Ele foi encontrado. Por isso que Deus não repõe a Jó os filhos e dá 20 filhos para ele. Ele dá 10, porque aqueles primeiros 10 que morreram continuam sendo os filhos de Jó e não foram perdidos. Eles estavam com Deus. E agora ele dá mais 10 filhos. Então ele também recebe porção dobrada. E assim se encerra o livro de Jó. Jó vive os melhores anos da sua vida depois desses meses de sofrimento. Jó, ele recebeu em vida a recompensa da sua fé, da sua fidelidade, da sua perseverança. E Jó talvez seja um dos maiores homens de fé da Bíblia. Porque veja, Jó ele não tinha uma promessa igual a Abraão para se agarrar. Jó não tinha uma lei profética para se agarrar. Jó não tinha os profetas ao seu lado para fortalecerem a sua fé. Jó não tinha nada disso e mesmo assim ele permaneceu. Mesmo assim Jó permaneceu e prevaleceu. Por isso que Tiago vai falar, Jó é um exemplo de perseverança. Os heróis da fé de Hebreus, eles mantiveram sua fé em promessa, mas Jó não tinha promessa. Mas Jó se manteve fiel a Deus apesar de todas as circunstâncias, e ainda em vida ele recebeu a recompensa. Como falei semana passada, nem sempre a recompensa da nossa fidelidade, da nossa fé, da nossa piedade, da nossa devoção a gente vai receber em vida. A maior das recompensas não está nessa terra, não está no que a terra pode nos dar. A maior recompensa da nossa fidelidade, da nossa vida, da nossa piedade está na glória. Não está nessa terra. As riquezas nada valem diante da presença dele. O ouro não tem valor diante da presença dele. A presença dele é mais valiosa do que qualquer coisa que a terra pode me oferecer. Por isso nós não almejamos o prêmio que a terra pode nos dar. Nós almejamos um prêmio que está guardado e reservado na eternidade. A recompensa do justo, o prêmio que nós corremos atrás, não está nessa terra. Pode ser que em vida você receba recompensa, glória a Deus. Pode ser que sua saúde seja restaurada, glória a Deus por isso. Mas a maior recompensa está na glória. Então pode ser que essa terra não te ofereça recompensa nenhuma. Assim como os profetas morreram de forma trágica, assim como os mártires morreram, sofreram, terminaram a sua carreira aqui na terra sem desfrutar de uma recompensa, mas desfrutaram de uma morte firmados e alicerçados numa fé robusta. E a recompensa deles não estava na terra. Assim, nem sempre a nossa recompensa está aqui. Mas esteja certo de uma coisa, a maior recompensa que nós podemos ter, o maior prêmio que nós podemos alcançar e desfrutar, nos aguarda do outro lado da vida, diante da presença de Deus, diante da presença do Filho nos novos céus e nova terra. Por isso nós precisamos prevalecer, e se algo que o livro de Jó nos ensina, é que a nossa vida não está fora do controle de Deus. Deus controla cada passo. Deus controla e articula cada movimento. A providência de Deus está sobre todos nós.
A providência de Deus guia os nossos passos e nisso Deus vai formando e Deus vai movendo para que o seu propósito se cumpra. Permaneça fiel, permaneça firme, porque uma grande recompensa nos aguarda. Uma grande recompensa nos aguarda. E o livro de Jó nos trouxe diversas lições nessas semanas. E assim nós encerramos a série. Eu espero que vocês tenham sido abençoados nesses 5 dias que nós ministramos sobre Jó e que as verdades desse livro possam sempre falar ao nosso coração e mudar a nossa forma de enxergar até mesmo o sofrimento, até mesmo a dor, até mesmo o lamento, até mesmo a melancolia. Que a gente possa enxergar que Deus é soberano e Deus não perdeu o controle de nada e de que a fé sempre será recompensada em Deus. Amém. Fica de pé. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor ministrou a nós nesses dias. Nós te agradecemos, Pai, porque as suas palavras são eternas e elas continuam ecoando e continuam falando e continuam encorajando e transformando, Pai. Nós te agradecemos porque pela história de Jó nós aprendemos que o Senhor é grande. Pela história de Jó nós aprendemos que o Senhor é infinito, que o Senhor é maior do que a imensidão do mar, que o Senhor é mais poderoso do que as criaturas terríveis da terra, que o Senhor é mais sábio do que o homem, o Senhor tem a sua sabedoria revelada na criação, Pai. Nós aprendemos que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Que nós, Pai, possamos nos colocar no lugar de homens. Que nós, Senhor, possamos, Pai, compreender o quão limitados nós somos e finitos é o nosso conhecimento. Perdoa as vezes, Pai, em que nós pedimos que o Senhor prestasse contas por aquilo que o Senhor fez. Perdoa as vezes, Pai, em que nós nos achamos merecedores de cobrar o Senhor de algo. Pai, nós não somos merecedores de te cobrar de nada, o Senhor é Deus sobre toda a terra e sobre tudo o que nela há. Quem somos nós para exigir do Senhor algo em troca de devoção? Quem somos nós para tentarmos subornar a Deus em troca de adoração? Pai, perdoa a nossa ignorância, assim como Jó. Eu me arrependo no pó e na cinza de ter falado de tudo que eu não sabia. Eu me arrependo, Senhor, de ter falado daquilo que eu não conhecia, porque eu limitei a Deus. Eu reduzi a Deus a minha experiência, eu reduzi a Deus a minha vida, eu reduzi ao Deus infinito a minha finitude, a minha compreensão limitada. Pai, perdoa às vezes porque nós pecamos. Que o Senhor nos faça entender que somos homens, mas que mesmo como homens, somos amados pelo Deus Criador. E mesmo como homens, nas limitações, nas condições, nas dores que a humanidade nos traz, no sofrimento que a nossa humanidade carrega, mesmo em meio a tudo isso, o Senhor mostra a sua soberania e a sua providência, Pai. Senhor, faça-nos enxergar, Deus, a sua glória refletida em nós e na criação, para que então a gente sempre possa se aquietar diante de Ti, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor pegou Jó pela mão e levou a ele para um lugar de contemplação, e o lugar de contemplação é lugar de quietude. Pai, que nós possamos aprender a contemplar ao Senhor e assim sossegar as nossas almas. Que nós possamos aprender a contemplar o Senhor e aquietar os nossos medos e os nossos questionamentos, Pai. Que ao contemplar ao Senhor nós possamos nos deparar com a grandeza de um Deus infinito. Que nós possamos, Senhor, enxergar quão limitados nós somos. Que nós possamos cair da nossa própria arrogância. Perdoa o nosso orgulho, a nossa prepotência, Pai, porque somos arrogantes.
Somos arrogantes ao tentar exigir do céu alguma coisa. Somos arrogantes a achar que o Senhor não está cumprindo os seus planos em nossas vidas. Somos arrogantes ao questionar a morte. Somos arrogantes ao questionar o luto. Somos arrogantes a questionar a doença, as dificuldades, os lamentos. Somos arrogantes ao questionar a Deus. Mas mesmo assim, o Senhor nos pega pela mão e nos leva a um lugar de contemplação para que a gente saiba quem nós somos. O Senhor nos coloca no lugar de criatura. E no lugar de criatura, nós devemos contemplar e nos maravilhar com o Criador, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância. E que neste lugar de contemplação, Pai, não haja nada mais a não ser adoração, a não ser maravilhamento com a sua grandeza. Pai, nós queremos nos maravilhar com a sua majestade. Nós queremos nos maravilhar com a extensão da sua soberania. Quem é que governa os céus? Quem é que sustenta a terra? Quem é que provê o alimento para os animais? Quem é que conhece as estrelas pelos nomes? Quem é que faz a alvorada? Quem é que faz a aurora? Quem é que dá nome ao dia? Quem é que coloca as estrelas no seu lugar? Quem é o Deus que olha para nós, pequenos, mas amados, pequenos, mas muito amados? Senhor, restaura a nossa fé. O Senhor se revela como um Deus de restauração, Pai. Pedimos que o Senhor restaure a nossa fé, restaure, o Senhor, as nossas vidas, restaure assim como Jó, Pai, restaure as nossas casas, Pai, restaure aquilo que o inferno tentou roubar, Pai, que o Senhor possa restaurar, porque nós somos os que permanecemos fiéis, Pai, e fiéis nós queremos estar até o dia em que formos encontrados com Ele. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pelos ensinos que o Senhor nos deu em todo esse tempo. Que essas palavras firmem e fortaleçam os nossos corações no dia mau. Que fortaleçam os nossos corações no dia mau, para que no dia mau a gente persevere e então seja salvo. É isso que nós te pedimos, Pai. E é assim que nós te glorificamos, Deus. Louvado seja o seu nome para todo sempre, Pai. Declaramos que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo o sempre. Amém.